Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais um dia sem podermos estar no culto, na igreja. Eu sei que a maioria dos irmãos sente essa necessidade, como eu também sinto. Mas teremos culto hoje à noite, embora alguns não possam ir, por isso nós estamos gravando a mensagem para disponibilizar para os irmãos, tanto no WhatsApp da igreja, como no Instagram. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no Salmo 42. Nós vamos estar meditando com a temática Por que está abatida, ó minha alma? Inicialmente, eu quero ler o texto. O salmista, num momento bastante profundo e emocional, ele faz as seguintes considerações. Como a corça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as minhas lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? O meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, contando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte de Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar, revolto. Um abismo chama outro abismo, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Irmãos, muito se fala em depressão na sociedade em que nós vivemos. E não é para menos. Há uma estimativa de que 16% da população mundial já sofreu de depressão pelo menos uma vez na vida. Estudos mostram que desde a década de 1920, homens e mulheres já tinham crises depressivas. A própria Organização Mundial da Saúde estima que a depressão será a segunda causa de morte mundial, ficando apenas atrás de doenças cardíacas. E aqui, no nosso país, a população sofre com esse problema que afeta praticamente 11 a quase 12 milhões de brasileiros. Então, quando nós pensamos em depressão, a gente vai para a Bíblia. O que a Bíblia, de fato, tem a dizer sobre isso? Por isso, a gente toma como base o Salmo 42. É um salmo que retrata um momento histórico na vida de Davi, quando o seu reino é invadido pelo seu filho Salomão, e ele tem que passar por meio de Jerusalém, deixa a cidade, o palácio e o trono, e o templo, e aí ele vai. Enquanto isso, o salmista escreve, por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e meu Deus. Graças a Deus por isso. Não foram poucos os homens de Deus que pregaram, que escreveram sobre essa temática, inclusive trazendo isso. Martin Lloyd Jones, aí por volta de 1950, ele preocupado
Ele pregou uma série de sermão que tornou-se depois um livro chamado Depressão Espiritual. É interessante, né, que não só ele, mas muitos outros pastores tiveram a coragem, né, de pregar a partir da experiência, quando nem psicologia havia, né, a partir da experiência do salmista, porque a sua alma estava profundamente abatida e deprimida. E se nós pudéssemos nos aprofundar na história da igreja, com certeza nós descobriríamos o quanto é comum encontrar pastores, líderes, crentes, vivendo, experimentando ou pregando ou escrevendo sobre essa temática que se abate sobre cada um dos irmãos. Depressão, portanto, não é um problema de hoje, mas de sempre. Trata-se de uma realidade, né, pelo fato de sermos humanos, todos nós vivemos, porque é consequência do pecado, né, do pecado da alma, e que se expressa no corpo. Mas eu quero dizer, graças a Deus, porém, que nós temos os Salmos 42 e 43, escrito por alguém que estava lidando com o problema da alma que fica abatida e deprimida espiritualmente, cuja intenção, por isso está lá registrado, é nos ensinar a atravessar o mesmo vale de dores. Não é à toa, portanto, que esse salmo tem o título de Salmos Didáticos, né? Na verdade, o propósito dele é nos ensinar a enfrentar a depressão espiritual. Tanto o Salmo 42 como o Salmo 43, que abre esse conjunto, né, de gênero chamado de salmos didáticos. Cada um deles, se a gente tomar separadamente, nós vamos entender não só a causa, mas também a cura. Então, há pelo menos 4 razões que comumente são apresentadas para a gente tomar o Salmo 42 e o 43 como uma perfeita unidade. Primeira, eles compartilham o mesmo refrão, se você der uma olhada. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Está lá no Salmo 42, 5 e no Salmo 43, 5. Segundo, ambos possuem versículo quase idêntico, Salmo 43, 2 e 42, 9. E terceiro, os dois expressam desejo de retornar à presença do Deus no santuário. Salmo 42, 2 e Salmo 43, versos 3 e 4. E o Salmo 43 não possui um sobrescrito ou um título. Nada há que introduza ou identifique, sendo que ele é o único salmo no conjunto dos livros, que eu chamo de segundo livro, não possui um título, dá uma ideia de que é uma sequência do 42. Então, apesar da unidade perfeita, nós tomaremos cada um desses salmos separadamente. O Salmo 42, nós vamos dar o título Quando a alma fica abatida. E depois, numa outra ocasião, falaremos do Salmo 43, a cura para a alma abatida. Quando o coração está dividido, é o que nós vamos estudar hoje. Quando o coração está dividido. E aí, numa outra ocasião, né, falaremos sobre o Salmo 43. Por que a alma fica abatida? Quando a alma da gente fica abatida, a primeira coisa a se fazer é descobrir por que a gente fica abatido. O próprio salmista faz a si mesmo 3 vezes essa pergunta: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Se você der uma olhada nos versos 5, 11 e no 43, 5. Então, a cura passa pelo diagnóstico correto. Não se cura ninguém sem antes se descobrir as causas da doença. O pastor Charles Spurgeon, quando pregou aos seus alunos lá no colégio de pastores, ele falou com muita propriedade as crises de desânimo que afetam as pessoas. Então, no livro Lições para Meus Alunos, né, o príncipe dos pregadores, ele introduz o assunto da seguinte maneira: sabendo
pela mais penosa experiência, o que significa uma profunda depressão de espírito, sendo visitado por ela frequentemente e a intervalo não demorado, achei que poderia ser consolador para alguns de meus irmãos se partilhasse meus pensamentos sobre isso, para que os mais jovens não imaginem que algo estranho lhe acontece quando tomado em alguma ocasião pela melancolia. E para que os mais deprimidos saibam que a pessoa sobre quem o sol está brilhando jubilosamente nem sempre andou na luz. Daí a forma como Spurgeon abordou o seu tema foi respondendo à pergunta: por que será que os filhos da luz, às vezes, andam em trevas espessas? Por que será que os arautos da alvorada, às vezes, se acham numa noite que vale por 10? Ou, trocando em miúdo, não tem como oferecer cura para a alma abatida sem que antes se descubra porque ela está abatida. Outro notável pastor, um pregador do passado, o Dr. John Henry Jowett, em uma carta pessoal a um amigo escreveu o seguinte: não quero que você pense que sou santo. Você parece imaginar que não tenho altos e baixos, mas apenas uma condição elevada e inabalável de realização espiritual, com alegria e tranquilidade ininterruptas. De maneira nenhuma. Muitas vezes me sinto completamente desprezível e tudo parece mais escuro. Muitas vezes me sinto como se minha vida religiosa tivesse acabado de começar, como se eu estivesse no jardim de infância. Mas geralmente consigo rastrear esses períodos miseráveis chegando a alguma causa pessoal. E a primeira coisa a fazer é tratar dessa causa e seguir novamente em direção ao sol espiritual. Veja, portanto, que o abatimento da alma, depressão de espírito, é um sentimento comum a todos os santos de Deus. Grandes e pequenos, ninguém está imune à praga do sofrimento melancólico que se abate, que nos rebaixa, que nos faz curvar, como disse o Charles Swindoll. Então, finalmente, o salmista nos deixa no chão, mas sua palavra, inspirada por Deus, nos eleva também. Ele não nos deixa caído. Ele nos aconselha sobre como podemos vencer esses sentimentos em vez de sucumbir a eles. Então, antes, porém, ele nos revela porque sua alma estava abatida. E como ela se encontrava naquele estado. Primeiro, a alma se abate quando você fica privado da comunhão com Deus. Ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Alguma coisa forçou a fuga do salmista, como tem forçado a nossa. E o levou para o deserto e nós para nossas casas. Talvez fosse uma perseguição religiosa lá, como tem sido uma impossibilidade no momento em que nós nos encontramos. Seja como for, pela descrição que o salmista faz, ele estava longe da casa, da sua casa e do templo. Ele deveria estar lá no deserto. A sede que ele inclusive expressa dá essa a ideia. Então, longe de casa, no deserto, o salmista se sente longe de Deus, sedento de Deus. Ele se identifica com a corça, sedente em busca de água naquela região. O salmista cria que Deus pode ser buscado e achado em todos os lugares. Quando se faz de coração, tanto é que ele está orando a Deus nesse exato momento. Então, a questão, no entanto, não é de ter sido forçado a sair da comunhão com Deus. É o estado em que ele se encontra, que o deprimiu e o abateu. Fica ainda mais evidente o porquê quando consideramos quem eram os filhos de Corá. Segundo o relato de Moisés, eles eram bisnetos de Levi, portanto eram levitas. Cabiam aos coraitas o ministério do louvor, bem como guardar as entradas do lugar de adoração, e, portanto, quando se viram forçados a não poderem mais fazer aquilo para o qual nasceram, que é adorar ao Senhor, então se abateram. A alma se abate.
quando ela fica privada da comunhão com Deus. Quando se vê forçada a deixar a prática que nos levam para perto de Deus. Quando dela é cortado o suprimento da água e da vida espiritual. Tão longe dessa comunhão, tudo é deserto e sequidão. A alma morre. Nesse estado de privação, a alma se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus. É o estado em que muitas vezes nós nos encontramos, nesse isolamento social. Segunda coisa, a alma se abate quando se sente abandonada por Deus. Pior do que sentir-se privado da comunhão, né, de ter a fonte interrompida, é sentir que Deus nos abandonou. Olha o salmista diz: dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, quando zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está teu Deus? Uai, cadê o teu Deus? Ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Observe que, distante do local de adoração, o salmista está cercado por incrédulos, que o provocam com um desafio mordaz. Onde está o seu Deus? Esses deboches devem ter causado uma dor terrível no salmista, a ponto dele repetir essa mesma expressão 2 vezes só nesse salmo. Nos tempos antigos, não havia ateu. A primeira expressão de ateísmo só vai aparecer na filosofia grega. Então, essa provocação, ela não significava que Deus não existisse, mas significava que Deus havia abandonado o salmista. Era como se ele estivesse dizendo: onde está o seu Deus quando você mais precisa dele? Onde está o seu Deus agora? Porque você não troca, pelos nossos deuses. Então, de tanto ouvir aquilo, o salmista começou a acreditar: onde está o meu Deus? Que não me tira dessa situação. Porque ele não ouve, as minhas orações. A alma se abate quando o crente se sente abandonado por Deus. Terceiro, a alma também se abate quando se vive preso ao passado. O passado pode ser uma enorme fonte de encorajamento para o futuro. Principalmente quando se consegue contar as inúmeras bênçãos de Deus ao longo da jornada até o presente, com a fé e esperança de que o melhor ainda está por vir. O problema com o passado, porém, é quando nós o transformamos numa prisão, como se o melhor já tivesse passado e não voltasse jamais, como se o futuro nunca pudesse ser melhor do que aquilo que já foi vivido no passado. Quer ver? Observe o que o salmista diz: meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio ao som de uma grande festa. O salmista parece estar usando o passado para se encorajar com o futuro. E a gente sabe disso pelos versos 5 e 11. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Os filhos de Corá não estavam conseguindo louvar, mas criam que ainda voltariam a louvar o seu Deus. A história da graça de Deus do passado os fazia crer na graça de Deus para o futuro. Esse sim é o jeito correto de se usar o passado. O problema é quando a alma fica abatida. Nossa grande tentação é nos aprisionarmos no passado, temendo que o futuro nunca será melhor. Pior ainda, é quando a história do passado nada traz de bom como oferta de esperança para o futuro. São histórias de abusos, de desesperanças, de decepções. Então, seja como for, lembre-se, a alma se abate quando se vive preso ao passado. E, quarto e último, a alma se abate quando um problema nos leva a outro. Então, pior do que enfrentar um problema é se ver em queda livre
noutros problemas ainda maiores, decorrentes uns dos outros. Esse era o caso do salmista. Né? Um abismo estava chamando outro abismo na vida dele. Ele diz assim nos versos 6 e 7. Meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde um distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto. Um abismo chama outro abismo, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. O salmista estava lá no extremo norte, onde nasce o rio Jordão, nas cataratas do rio Bânias. O Jordão nasce na gruta do Bânias e vai descendo através de uma enorme escada natural, cheia de limo, daí a expressão, um abismo chama outro abismo. A imagem, portanto, é a do salmista tentando atravessar o rio, mas ele escorrega e vai se batendo, e ao se dar conta de estar no fundo das águas, as cascatas que por lá correm, lembra-se de seu estado espiritual, escorregando correnteza abaixo, um abismo após outro, indo cada vez mais para o fundo, enquanto as ondas e correntezas passam sobre ele. A alma se abate quando um problema nos leva a outro. Um choro leva a outro. Uma dor a outra. Uma crise a outra. Uma enfermidade a outra. Um desespero a outro ainda maior. A alma se abate quando um problema nos leva a outro problema. A alma se abate quando não tiramos os olhos daquele que nos feriram. O salmista está vivendo de abismo em abismo. Ele não conseguia mais louvar a Deus. Alimentava das suas lágrimas e, para piorar as coisas, aqueles que o feriram não saía da sua cabeça. O Salmo 43, né, a sequência que nós vamos futuramente falar sobre ele, diz no verso 1: Declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos. Nada de errado em orar dessa forma. Aliás, é assim que se deve orar. No entanto, o salmista deixa transparecer que ele não conseguia se livrar das lembranças que disseram contra a sua pessoa. Ele era inocente e queria que todos soubessem que ele era inocente. Ele não estava conseguindo tirar os olhos daqueles que o feriram com falsidades e injustiça. A alma se abate quando não tiramos os olhos daqueles que nos feriram. A alma se abate quando há tanto que poderia ser dito sobre os motivos para o abatimento da alma ou a depressão espiritual. Spurgeon, por exemplo, aos seus alunos enumerou como causa o simples fato de sermos seres humanos. Doenças físicas, cansaço físico e mental, hábitos sedentários, peso de responsabilidade sobre os ombros, períodos de grande sucesso geralmente são seguidos por momentos de profundo abatimento. Lloyd Jones, que além de ser pastor era médico por formação, no livro Depressão Espiritual, ele cita como causa para o abatimento da alma o temperamento de alguns que são mais propensos à depressão, condições físicas, momento de baixas após período de alta, ataques satânicos ou a simples incredulidade. Talvez você tenha alguma coisa pessoal, algumas coisas pessoais para adicionar, uma grande decepção na vida, um fracasso pessoal, um fardo de envelhecer. A lista provavelmente é infinita. Mas vamos prosseguir. A seguir, Deus permitindo, veremos qual é o estado da alma abatida e a cura para a alma abatida. Eu quero encerrar dizendo, eu dou graças a Deus, porque a Bíblia, ela nunca nos leva para o vale e nos deixa lá. Como eu preguei um outro dia, no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, mas não ficamos lá. Ou no Salmo 84, passando pelo vale de Baca, de lágrimas, mas passa. Portanto, esse estado em que nos encontramos agora, distante do templo, por uma imposição legal, para prevenir que sejamos acometidos desse vírus, e ficamos alheios e se abate. Alguns até fraquejam na fé,
Mas eu quero dizer para você, meu irmão, a pergunta que o salmista faz talvez seja muito parecida com a nossa história. Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus. Nós ainda o louvaremos. A cura para a sua alma abatida está no Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.